Fecha os olhos por um instante. Respira fundo. Agora responde a uma pergunta simples, mas poderosa. Em que momento da história a cor da pele passou a decidir quem é humano e quem não é? Porque houve um tempo, e esse tempo existiu, em que a pele não separava, não hierarquizava, não condenava. Houve um tempo em que o mundo não era dividido entre raças, mas entre povos, culturas, línguas, saberes. E nesse tempo, África era o centro. Antes da dor, antes do sequestro, antes das correntes, antes das palavras negro, branco, inferior, superior, existia a humanidade inteira com um só berço: África. A terra onde o ser humano nasceu, onde os primeiros passos foram dados, onde o fogo foi dominado, onde a linguagem ganhou ritmo, onde o pensamento virou ciência, onde o espírito virou cultura. Não é opinião, é ciência, é história, é verdade. Mas então, algo mudou. Não foi a biologia, não foi a genética, não foi Deus, foi o poder. A cor da pele não começou a importar por acaso, ela passou a importar quando alguém precisou justificar a exploração de outro alguém. Antes de continuar, se este conteúdo fala contigo, se esta história também é tua, inscreve-te no canal e ativa as notificações. Aqui, a verdade não é suavizada, ela é sentida. Vamos ser claros. A cor da pele não criada para identificar pessoas, foi criada para classificar, e quem classifica quase sempre quer dominar. Durante milhares de anos, africanos, asiáticos, europeus e povos originários viveram sem uma hierarquia baseada na cor. Havia guerras? Sim. Havia conflitos? Sim. Mas ninguém dizia: tu vales menos porque a tua pele é mais escura. A partir do século XV, quando a Europa inicia a expansão marítima, algo perigoso nasce. Não basta conquistar, é preciso justificar. E então surge a pergunta que mudaria o mundo: como posso explorar outro ser humano sem me sentir culpado? A resposta foi cruel, simples e devastadora: desumaniza-o. A palavra raça, como a conhecemos hoje, não vem da natureza, vem de teóricos europeus, filósofos, clérigos e cientistas que serviram ao poder, não à verdade. Criaram escalas, criaram mapas humanos, criaram mentiras com aparência de ciência. No topo, o homem europeu. Na base, o africano. Não porque fosse verdade, mas porque era conveniente. Diziam que África era atrasada, mas escondiam que África tinha reinos organizados, tinha sistemas de comércio, tinha metalurgia avançada, tinha universidades antes de muitas cidades europeias, tinha espiritualidade profunda, tinha conhecimento astronômico, tinha leis, tinha ordem. O problema nunca foi a África, o problema foi a cobiça sobre a África. A cor da pele não nasceu como um problema, ela foi transformada em um problema. E isso não aconteceu num dia, foi construído, passo a passo, livro a livro, lei a lei, navio a navio. Na próxima parte, vamos revelar quem foram os nomes, as ideias, as instituições que transformaram a negritude em alvo e a africanidade em algo que tentaram apagar. Mas aviso já, não conseguiram. Agora que já sabemos quando a cor da pele passou a importar, chegou o momento mais difícil. Quem fez isso? Quem decidiu que um tom de pele valia mais do que outro? Quem assinou essa mentira? Quem ensinou ao mundo? A resposta não é simples, porque não foi uma pessoa, foi um sistema. Para que uma mentira dure séculos, ela precisa parecer respeitável. Não basta dizê-la na rua, é preciso escrevê-la em livros, é preciso ensiná-la em universidades,
é preciso carimbá-la com o selo da ciência e da vontade divina. Foi exatamente isso que fizeram. Durante séculos, partes da Igreja Europeia ajudaram a espalhar uma ideia perigosa, a de que alguns povos eram amaldiçoados, descendentes de Caim, destinados ao trabalho forçado. Não porque estivesse escrito assim nas Escrituras, mas porque interpretaram para servir ao poder. Deus foi usado como desculpa, mas Deus nunca criou hierarquias de pele. Depois veio algo ainda mais perigoso: a ciência falsa. Homens europeus passaram a medir crânios, medir narizes, medir lábios, medir tons de pele. Criaram tabelas, criaram rankings humanos. Criaram a ideia de que inteligência, moral e valor podiam ser medidos pelo corpo. Hoje, isso parece absurdo, mas durante muito tempo, isso foi ensinado como verdade. Filósofos, naturalistas e pensadores europeus, alguns ainda celebrados hoje, ajudaram a construir essa narrativa. Não eram ignorantes, eram cúmplices. Sabiam que estavam criando uma hierarquia artificial. Mas essa hierarquia justificava a escravidão, o colonialismo, o roubo de terras, o saque de riquezas, a destruição de culturas. Para explorar alguém, primeiro é preciso tirar-lhe a humanidade. Por isso, o africano foi chamado de selvagem, bárbaro, animal, incapaz, sem alma. Não porque fosse verdade, mas porque facilitava dormir à noite depois de um dia de violência. Mas a maior ferida não foi apenas física, foi mental, foi espiritual. Quando uma mentira é repetida durante gerações, ela começa a morar dentro das pessoas. Muitos passaram a duvidar de si mesmos, a rejeitar o próprio cabelo, a rejeitar o próprio nariz, a rejeitar a própria história, a rejeitar a própria África. Isso não foi acidente, foi projeto. Mesmo assim, mesmo depois de tudo, não conseguiram apagar a africanidade. Ela resistiu nos ritmos, nos nomes, na oralidade, na espiritualidade, na força, na criatividade, na sobrevivência. Sobreviveu porque não era uma invenção, era identidade. Na próxima parte, vamos falar sobre algo essencial, como essa mentira ainda afeta o mundo hoje e, mais importante, como ela começa a ruir. Porque quando a verdade desperta, não há corrente que a prenda. A mentira foi criada há séculos, mas os seus efeitos ainda respiram hoje. Estão nas ruas, estão nas estatísticas, estão nos olhares desconfiados, estão nas oportunidades negadas, estão no silêncio que muitas vezes engolimos. A escravidão acabou no papel, mas a hierarquia que criaram tentou sobreviver nas mentes. O racismo de hoje não caiu do céu. Ele é herança direta de um sistema que ensinou o mundo a associar a negritude à inferioridade e a brancura ao poder. Quando uma criança negra cresce, sem ver heróis que se parecem com ela, isso não é coincidência. Quando a história africana é resumida à escravidão, isso não é esquecimento, é apagamento. Algumas das dores mais profundas não vêm de fora, vêm de dentro. Vem quando alguém começa a acreditar que precisa ser menos africano para ser aceito. Quando alisa o cabelo para parecer apresentável. Quando muda o nome para parecer adequado. Quando sente vergonha da própria origem sem saber por quê. Isso não é fraqueza, é consequência histórica. Nos últimos anos, algo começou a despertar. Pessoas negras começaram a fazer perguntas, a pesquisar, a estudar, a reconectar-se. A África deixou de ser apenas um passado distante e voltou a ser fonte de identidade. A negritude deixou de ser apenas resistência e começou a ser afirmação. A africanidade não é só continente, é memória viva, é ritmo no corpo, é espiritualidade no silêncio, é comunidade, é ancestralidade. É lembrar que não começamos acorrentados, começamos livres, criadores, pensadores,
construtores de civilizações. Os responsáveis pela criação da hierarquia racial pertencem ao passado, mas a responsabilidade de não perpetuá-la é do presente. Responsabilidade de educar, de contar a história completa, de valorizar identidades negras, de corrigir narrativas, de curar feridas. Não com ódio, mas com verdade. A tua pele não é um erro, não é um defeito, não é uma maldição. Ela é testemunha de sobrevivência, de força, de continuidade. Tentaram transformar a cor em prisão, mas ela virou símbolo de resistência. Tentaram apagar a África, mas ela vive em cada batida do coração negro. Se este vídeo tocou algo dentro de ti, então ele cumpriu seu papel. Partilha, comenta, conversa, questiona. Porque quando uma pessoa desperta, ela acorda outras. A história não acabou. Ela continua nós.